tudo bem? Chegamos ao 6º episódio de Mulher Fala Sobre Política, a primeira série especial da De Mulher para o Mundo. Se você está acompanhando nossa série, sabe que depois de discutirmos o que é política, democracia, cidadania, os 3 poderes e cargos e funções dos políticos eleitos este ano, o assunto de hoje é direita e esquerda. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, corre que ainda dá tempo. Eu vou estar te esperando de volta aqui. Primeiramente, antes mesmo de iniciar nossas discussões sobre a história e os conceitos de direita e esquerda na política, é importante tocarmos em uma palavra bem específica: respeito. Sabe aquela velha máxima de que sua liberdade termina quando esbarra na do outro? É sobre isso que estamos falando. Ter opinião não é apenas natural, como também um direito garantido na Constituição Federal. E assim como uma manifestação de pensamento é livre por lei, o direito à resposta também existe. Portanto, o direito protege a propagação de qualquer ideia, até as mais estúpidas, como forma legítima de manifestação humana, desde que a integridade do outro seja mantida. Com isso em mente, vamos prosseguir e, de fato, começar nosso papo sobre direita e esquerda. Vamos fazer outra viagem no tempo? Dessa vez, vamos para mais ou menos 1789, após a Revolução Francesa, quando parlamentos começaram a ser formados por todo o país. Nessas reuniões, os representantes da aristocracia, os girondinos, se sentavam à direita, e os comuns, os jacobinos, à esquerda do orador. Os aristocratas, é claro, defendiam os interesses da aristocracia, da igreja e a sociedade de classes que existia no antigo regime. Ou seja, eram conservadores, queriam manter a estrutura social nos moldes vigentes até então. Aqueles que se sentavam à esquerda, representados sobretudo pela burguesia, defendiam os interesses dessa classe, que ainda não tinha poder político, mas que acabava sendo responsável por pagar as contas justamente da aristocracia e da igreja. O que eles defendiam era, principalmente, o republicanismo, o secularismo, que é o princípio de separação entre instituições governamentais e instituições religiosas, e o livre mercado, exatamente para fortalecer o comércio e tirar alguns privilégios das classes dominantes. É importante entender que o termo burguesia vem da população dos burgos, que eram territórios opostos ao campo. Os burgos formaram uma classe social específica, que conquistou privilégios sociais, políticos e econômicos. Sendo assim, a burguesia evoluiu paralelamente ao sistema do feudalismo, mas manteve-se afastada. Nessas reuniões, trabalhadores, camponeses e pobres no geral não tinham participação, o que fazia com que a ideia de democracia ali fosse bem restrita. Nessa época, a política e o conceito de direita e esquerda ainda não tinham influência dos pensamentos socialistas. Para se ter uma ideia, o próprio Karl Marx nem tinha nascido ainda. Mas os conceitos e a própria política foram evoluindo com o tempo, tornando-se mais amplos e, consequentemente, mais complexos. Eram, e ainda são, em alguns casos, ideias comuns à esquerda: o coletivismo, a igualdade e uma maior intervenção do Estado. Já à direita, o individualismo, a liberdade e uma menor intervenção do Estado. Existem mitos e preconceitos sobre os dois pensamentos. Por exemplo, são comumente atribuídos às esquerdas os títulos de amigos dos pobres e comunistas, enquanto as direitas, amigos dos ricos e moralmente corruptos. Mas como se tratam de preconceitos e falácias, vamos deixar essas ideias de lado, certo? A esquerda tem um caráter essencialmente coletivista, enquanto a direita é essencialmente individualista. Mas isso não é uma verdade absoluta. Em algumas esferas da vida social e política, o pensamento político de direita pode ser coletivista e um de esquerda pode ser individualista. Vamos entender esses termos. O coletivismo põe ênfase no valor dos grupos e entende que os objetivos e interesses do coletivo devem prevalecer sobre os interesses dos indivíduos. O coletivismo e a esquerda, em suma, valoriza a igualdade, a coesão dos grupos e o altruísmo. Já o individualismo é uma ideia que enfatiza o valor moral do indivíduo e entende que os objetivos e interesses de cada um devem prevalecer sobre os interesses do grupo e do Estado. O individualismo, assim como a maioria dos pensamentos de direita, valoriza a independência, a autonomia,
a responsabilidade sobre si mesmo. A partir desses valores, direita e esquerda se diferenciam da seguinte maneira: enquanto a esquerda diz que a sociedade, como um coletivo, deve agir em benefício daqueles em desvantagem em relação a outros dentro da mesma sociedade, a direita considera a desigualdade social inevitável e natural, advinda da competição entre indivíduos livres, e ajuda as pessoas em necessidades deve ser escolha dos indivíduos, não a imposição do Estado ou da coletividade. Mas vale lembrar aqui que o espectro político não é dividido em dois, é muito mais amplo. E além dos extremos opostos, extrema esquerda e extrema direita, existe o centro, que também tende a centro-esquerda e centro-direita. O centro, considerado a partir do individualismo e do coletivismo, valores que estamos discutindo, é quem busca promover equilíbrio entre os graus de desigualdade social, opondo-se a mudanças significativas políticas para a direita ou para a esquerda. Existe um senso comum de que alguns ideais pertencem à esquerda, como ser a favor da legalização do aborto e da liberação das drogas, ou à direita, que nesses casos seria contra. Mas isso também não é uma verdade absoluta. As posições políticas não têm valores absolutos entre esquerda e direita. Um cenário de grande debate sobre direita e esquerda é a economia. No quesito econômico, a direita se diferencia da esquerda e vice-versa da seguinte maneira: enquanto a esquerda é majoritariamente socialista, defende que os meios de produção estejam sob controle da coletividade, do Estado, cooperativas e comunidade, a direita é majoritariamente capitalista, defende que os meios de produção estejam sob controle privado, como indivíduos e empresas. Enquanto a direita é majoritariamente a favor de acordos individuais entre empregados e empregadores, a esquerda é majoritariamente a favor de que esses acordos sejam coletivos. Você com certeza percebeu que usamos a palavra majoritariamente várias vezes. Isso aconteceu justamente porque é impossível generalizar. Existem alguns consensos, no entanto, como relacionar a esquerda à social-democracia e ao comunismo e ao socialismo, enquanto a direita é relacionada ao liberalismo, ao capitalismo e ao fascismo. É essencial lembrar que ambas as correntes já estiveram à frente de ditaduras ou governos com fortes traços ditatoriais. No caso da direita, a Itália fascista, período entre 1922 e 1943, o salazarismo, o Estado Novo em Portugal, período entre 1933 e 1974, a Alemanha nazista, entre 1933 e 1945, e a Espanha franquista, período de 1936 a 1975. No caso da esquerda, a União Soviética, que durou de 1922 a 1991, o governo de Cuba, que funciona sob um regime de único partido desde 1959, o governo da Coreia do Norte, que se define por um Estado autossuficiente, apesar de ser também chamado de ditadura hereditária, e o regime de Pol Pot no Camboja, de 1975 a 1779. É claro que, por diversas questões, sendo a principal delas o tempo, não vamos entrar nas histórias de cada um desses governos, pelo menos não agora. Vamos continuar nosso papo falando sobre os partidos políticos brasileiros. Vamos analisar bem rapidinho o posicionamento político dos 5 partidos com maior número de filiados no Brasil. No momento, temos 32 partidos políticos registrados no TSE, mas como acabei de mencionar, vamos falar um pouquinho dos 5 maiores em questão de filiados no país. Primeiro de tudo, um filiado é aquele eleitor que tem vínculo direto com seu partido de escolha, o partido que melhor o representa, sobretudo em questão de ideologia. A filiação é uma condição de elegibilidade, ou seja, um candidato só pode ser de fato um candidato se for filiado a algum desses 32 partidos registrados no TSE. Para se filiar, é necessário estar em dia com as obrigações eleitorais, como ter o título regularizado. Depois, deve-se analisar o estatuto do partido e conferir quais são as regras de filiação. Com isso já resolvido, basta buscar o diretório municipal ou acessar o site e preencher o formulário exigido. Mas falando do que interessa, os partidos. Para começar, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, antigo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Atualmente, o MDB é o partido com mais senadores, prefeitos e vereadores do Brasil. O partido foi fundado em 1980 e registrado em 1981, tendo 41 anos de idade.
e é considerado um partido pega-tudo, ou seja, que busca atrair pessoas de diversos pontos de vista e de diversas correntes ideológicas. No entanto, no espectro político, o MDB é definido como um partido de centro. Nas eleições presidenciais de 2022, a candidata do partido é Simone Tebet, de 52 anos. Em segundo lugar no número de filiados no Brasil está o Partido dos Trabalhadores, o PT. O partido foi fundado em 1980 e registrado em 1982, tendo 40 anos de idade. O PT, no espectro político, passa de centro-esquerda à esquerda. Nas eleições presidenciais deste ano, o candidato do partido é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 76 anos. Em terceiro lugar em número de filiados está o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. O PSDB representa centro e centro-direita no espectro político. A candidata à vice-presidência de Simone Tebet, Mara Gabrilli, é do PSDB. Em quarto lugar em número de filiados, o Progressistas, PP, é um partido alinhado à centro-direita e direita. Fundado e registrado em 1995, tem 26 anos de idade. Nas eleições de 2022, o PP forma com os republicanos uma coligação com o PL, que tem 15 anos de idade e se encontra no espectro político de direita a extrema-direita e é o partido do candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Em quinto lugar está o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, fundado em 1979, foi registrado em 1981, tendo 40 anos de idade. No espectro político, o PDT está entre centro-esquerda e esquerda. Nas eleições de 2022, o PDT é o partido do candidato Ciro Gomes, de 64 anos. Por enquanto, é só, mas a gente se reencontra já já para falar melhor dos candidatos à presidência com maior intenção de voto entre os brasileiros, bem como analisar um pouquinho de seus planos de governo e histórico político. E aí, você vem com a gente nessa missão complicada? A gente te espera.